reunião do treinamento do Grupo Pequeno com o pastor João Melo, da região do Porto, em Portugal, da Igreja Batista local. Seja bem-vindo, João, para a continuidade do nosso estudo e reflexão sobre paradigmas, parte 2. Seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado, pastor Lierte. Obrigado, meus irmãos. Um grande abraço a todos aí desde já. Já falamos então um pouquinho sobre a introdução geral, já falamos um pouquinho sobre viver para quê e para quem, ou seja, a nossa vida, não é voltada para o nosso Deus. E na semana passada, então, falamos um pouquinho sobre paradigmas e alguns paradigmas sobre o que é ser um pequeno grupo, o que não é ser um pequeno grupo, a própria questão da igreja e dos paradigmas, e da igreja dos seus novos paradigmas. Pronto. Hoje, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a razão para que nós temos um pequeno grupo na igreja. Há pessoas que muitas vezes falam, né, que para que pequeno grupo? Para que nós temos isso? Já temos tanta coisa na igreja, tantos programas e tantos eventos, e para que pequeno grupo? Bom, então a gente hoje vai abordar um pouquinho sobre qual a razão para termos pequenos grupos na igreja. Entendemos que é muito mais do que ser mais um evento da igreja, mas é entender a missão que Deus nos deu e tentarmos cumprir a missão de Deus de uma forma muito prática, muito direta. Não é? Então, a primeira coisa é, para que serve um pequeno grupo? Para que a igreja cumpra a sua missão de forma eficaz. O que significa isso? Um pequeno grupo gera pessoas mais comprometidas. Por quê? Porque a pessoa não é mais uma mera espectadora, a pessoa agora vai participar de forma mais intensa. Quem participou daquele primeiro momento que a gente falou, lembra que da ideia do exercício dos dons espirituais. Ou seja, Deus deu para cada um de nós dons espirituais. São capacitações especiais. Cada servo de Deus, cada crente em Jesus tem um dom dado por Deus, um presente, né? A palavra dom significa um presente, uma prenda, uma dádiva de Deus, para que nós possamos aplicar isso no corpo, ou seja, vamos abençoar a vida dos outros. Um dom espiritual não serve para abençoar a minha própria vida, mas serve para abençoar a vida do corpo. E, por conseguinte, obviamente que eu vou ser abençoado. Então, a primeira coisa é, num pequeno grupo, a gente tem pessoas mais comprometidas. Eu sei que o pastor Lierte, assim como eu, e todos os líderes que eu conheço, já viveram crises por terem pessoas que não eram comprometidas com a igreja, comprometidas com a missão, comprometidas com o ministério da igreja. E a gente, às vezes, passa por momentos assim, onde a gente fica assim, puxa, eu queria tanto que a minha igreja fosse mais comprometida, eu queria tanto que os irmãos fossem mais comprometidos, e por vezes parece que não acontece isso. Então, o pequeno grupo ajuda nessa ideia do comprometimento, ou seja, como nós temos pessoas mais próximas, ou nós somos comprometidos ou não somos. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para dizer assim, eu vou evangelizar quando der. Não. Eu intencionalmente vou desenvolver relacionamentos intencionalmente para que possa falar de Jesus. Há um tempo atrás falava com o pastor Fernando Brandão, que é o diretor da Junta de Missões Nacionais lá do Brasil, e viajamos juntos para a Amazônia uma vez e falávamos muito sobre isso, que era exatamente a ideia de que uma das premissas que Jesus tinha era desenvolver relacionamentos intencionais. O que é isso? Para que Jesus foi desenvolver um relacionamento com um pescador? Para que Jesus foi desenvolver um relacionamento com um coletor de impostos? Para que Jesus foi desenvolver um relacionamento com um zelote? Jesus tinha uma percepção muito grande da sua missão. Jesus sabia por que essas pessoas eram importantes e essas pessoas
tornaram-se comprometidas com o evangelho. Então, assim, não eram mais espectadoras, elas abriram mão de ser pescadoras, abriram mão de ser coletores de impostos, abriram mão de serem da seita dos zelotes para agora serem discípulos de Jesus. Isso muda a nossa vida. Quando a gente fala hoje de pequeno grupo, a ideia é uma ferramenta que não é ideia nossa, é uma ideia muito antiga, que veio lá de Jetro, lá em Moisés, que veio de Jesus de Nazaré, que pegou pessoas e fez delas grandes líderes. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o pequeno grupo, ele promove a evangelização. Há uma palavra que a gente usa muito no pequeno grupo, que é multiplicação. Quando, imagina, começa um pequeno grupo e você tem ali pessoas que estão sendo treinadas, pessoas que estão sendo capacitadas, pessoas que estão sendo discipuladas e que amanhã ou depois esse pequeno grupo já se tornou maior e está na hora de multiplicar e não de dividir. Há pessoas que falam assim, pastor, nosso grupo já está com 20 pessoas, vamos dividir esse grupo. Não, 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 não. Vamos multiplicar. Lembra da ideia de uma célula que está no nosso corpo, no nosso organismo, que ela, quando cresce, ela passa por um processo de mitose. Quem aí já estudou biologia vai lembrar disso. A mitose é o quê? É a duplicação de uma célula, que era uma só, agora passam a ser duas, mas tem o mesmo ADN, o mesmo DNA, o mesmo material genético, a mesma informação. Ou seja, o foco mais amplo e objetivo do pequeno grupo é multiplicação. E como é que a gente multiplica? A gente multiplica através de relacionamentos com pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que vamos apresentar o Evangelho de Jesus para elas. Imagina que uma pessoa amiga nossa que tem uma restrição e que talvez tenha uma dificuldade de ir a um templo religioso, essa pessoa vai ter menos dificuldade de ir na minha casa. Por exemplo, eu fiz aniversário agora, anteontem, no dia 1 de março. E ontem, no dia 2, eu estive aqui com meu vizinho, convidei meu vizinho e minha vizinha para jantar comigo. Comprei uma costelinha, viu, pastor Lierte? Uma costelinha de porco, rapaz. Eu fiz aqui a baixa temperatura, 5 horas a 140 graus, com um temperinho muito especial. Chamei meu vizinho, que é português, a minha vizinha, que é portuguesa, sentaram aqui na minha mesa, meu amigo, e lamberam os beiços. Lembra sabe dessa expressão, lamber o beiço? E aí comeram aqui comigo. Sabe por quê? Porque eu os amo. Eu gosto de tê-los à minha mesa, gosto de ter com eles o relacionamento, porque são meus amigos, já fiz amizades, meus amigos, eu quero estar com eles. Pequeno grupo significa desenvolver amizade, significa olhar para o coração das pessoas, não com interesse de qualquer coisa, a não ser que eles possam ter realmente um encontro com Jesus. E eu posso ser um facilitador para isso. A outra questão é, um pequeno grupo gera intimidade. Às vezes na igreja a gente fica assim, não, na igreja a pessoa chega e aí já está ali e tem o louvor e a gente louva o nosso Deus e a gente ouve a mensagem e aí em dado momento, eu particularmente gosto muito no meio da celebração, no meio do culto, pedir a pessoa, olha, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, dá um abraço aí, diz Deus te abençoe, coisas assim. Mas fora isso, no culto, nós não temos muito tempo para desenvolver intimidade. Por isso que um dos mandamentos que nós temos no Novo Testamento, que são mandamentos recíprocos, ou seja, muitas vezes no Novo Testamento vai aparecer a expressão uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, ou seja, vida na vida. E isso não vai acontecer só no domingo.
Porque no domingo a gente está preocupado porque vai cantar, porque vai tocar, porque vai pregar, porque vai dar uma aula, porque vai trabalhar na recepção, porque vai fazer alguma coisa, e o service, né, tem que acontecer, a gente tem que ajudar e tem que fazer. Tá bem, mas e o meu coração? Como é que está o coração do outro? Como é que está aquela lágrima que não saiu do olho porque não teve tempo? É no pequeno grupo que a gente desenvolve isso, onde a gente vai ter mais tempo para estar ali conectado, mais tempo para estar ali, para podermos partilhar o nosso coração. Hoje nós tivemos aqui um encontro com homens, né, com as mulheres. A Priscila reuniu aqui em casa e eu fui na casa de um amigo meu, onde nós reunimos lá com os homens. E falamos hoje sobre a amizade entre homens de Deus. E falávamos ali exatamente sobre intimidade, sobre comunhão. Como é difícil hoje em dia, no mundo que a gente vive, desenvolver essa comunhão, essa intimidade. Para a intimidade acontecer, precisa de tempo. Eu preciso passar tempo com a pessoa. Eu preciso tomar um café, eu preciso ir na casa dela, ela precisa ir na minha casa. Eu preciso cultivar momentos que não são necessariamente cultivados, e nem dá tempo de serem cultivados na hora do culto. Então, o pequeno grupo ajuda nisso. Outra coisa, o pequeno grupo, ele é mais forte, traz uma integração forte no corpo de Cristo. Por quê? Gente, quantas pessoas eu conheço que entregaram a vida a Jesus numa reunião, numa casa, num pequeno grupo, num momento de intimidade, num momento em que muitas pessoas perguntaram para mim assim, mas eu posso? Mas eu conheço, eu entreguei já, eu já tenho essa experiência, mas como é que eu faço? E ali no pequeno grupo eu tenho um momento de falar, de ouvir, de trocar, de partilhar. E às vezes na igreja, no culto, eu não vou ter esse momento, porque é muito unilateral, ou seja, é o louvor, é a mensagem, diretamente. E as pessoas não podem perguntar, as pessoas não podem reagir. No pequeno grupo tem a oportunidade da pessoa até tirar uma dúvida sobre aquilo que ouviu. Eu ouvi aquilo domingo, o pastor falou aquilo tocou no meu coração, mas eu queria saber mais sobre isso. Como é que eu faço? E aí, no pequeno grupo, eu tenho a oportunidade de criar isso. A integração de uma pessoa torna-se mais fácil, mais fluida, mais orgânica. Não é uma questão de, olha, vamos começar o pequeno grupo hoje, daqui a 3 meses você tem que multiplicar, você tem que criar um novo pequeno grupo, daqui a 4 meses você tem que criar isso e fazer aquilo, e tem que bater uma meta. Calma. Não é nada disso. Eu, particularmente, veja bem, não acredito nesse modelo. Eu acredito num modelo que seja orgânico. Há pequenos grupos que vão multiplicar 4, 5 vezes no ano. E há pequenos grupos que vão multiplicar uma vez no ano. Então quem multiplicou uma vez é menos santo do que o que multiplicou 5? Não. De repente, as pessoas que estavam lá precisavam de mais tempo para serem trabalhadas, discipuladas, pessoas que precisavam de mais tempo para serem amadas, perdoadas, trabalhadas. Então, cada pequeno grupo vai ter uma característica diferente uma da outra. Quando a gente falou na época das células, né, do corpo humano, imagina, quando a gente está ali pequenininho e existem as células totipotentes, não sei se já ouviram falar disso. O que significam as células totipotentes? Elas podem se tornar qualquer parte do corpo. A questão é que depois que uma célula do nosso corpo especializa-se no fígado, ela só pode se multiplicar como fígado. Ela não pode mais se multiplicar como pulmão. Ela não pode mais se multiplicar como outro órgão do corpo, só fígado. A questão é que nós vamos nos especializando ao longo do tempo. E nós precisamos multiplicar, precisamos trazer pessoas até Jesus Cristo. Os pequenos grupos
também trazem para nós um ensino prático das Escrituras. Imagina que muitas vezes, e eu sei que todos aí agora sabem muito bem daquilo que eu vou falar. Dois pontos aqui da teologia que eu gosto muito, né? Pastor Lierti com certeza vai saber falar sobre isso de uma forma impressionante, que é a teologia quenótica. Então, a gente pode falar meia hora agora sobre a teologia quenótica. E a outra sobre a união hipostática de Cristo. Porque a união hipostática de Cristo e a teologia quenótica associadas à apologética pós-cristã, meus irmãos, é uma coisa impressionante. Ou seja, falamos, sabemos, mas no final das contas, quem é que foi salvo nessa história? Né? Eu fico imaginando, eu fiz tanto congresso na minha época de adolescência e juventude lá no Brasil, e eu fazia congresso, gastávamos uma fortuna para levarmos pregadores poderosos, bandas que eram da hora, né, no momento lá e tal. Gastávamos uma fortuna, trabalhávamos meses, fazíamos jantares, fazíamos festivais para levantar recursos, e no final daqueles congressos nós tínhamos 0 pessoas convertidas, tínhamos 200 pessoas que não se falavam mais durante pelo menos 3 meses, porque ficavam brigadas umas com as outras, nós tínhamos lideranças que não eram formadas, e pronto. E eu ficava pensando, gente, em vez de gastar tanto dinheiro, tanto recurso, tanta energia, tanto tempo, por que a gente não faz uma coisa mais simples, como Jesus falou e fez? Ele juntou pessoas ao redor dele, trouxe ensino muito prático. Jesus ia falar para pescador. Ele falava sobre o quê? Sobre rede. Jesus ia falar para construtor. Ele falava sobre o quê? Materiais de construção. Jesus ia falar para publicano. Ele ia falar sobre contas, impostos. Sabe? É nós trazermos as escrituras sagradas para a vida prática. Nas celebrações, as pessoas ouvem um sermão, mas elas não têm oportunidade de falar. No pequeno grupo, ela tem a oportunidade de interagir, perguntar, aplicar aquilo na vida real, no dia a dia. Amanhã, no seu casamento, você pode aplicar aquele princípio que aprendeu na palavra. Amanhã, na criação do teu filho, você pode aplicar aquele princípio que você ouviu no domingo da palavra de Deus. Amanhã, no seu trabalho, você pode aplicar o princípio que Jesus Cristo deu para você naquela semana. Ou seja, os pequenos grupos trazem a oportunidade de ter um ensino prático e relevante. Então, assim, essa é uma coisa muito importante. E, por fim, os pequenos grupos geram também líderes mais comprometidos. Sabe, a função de um grupo é ser mesmo pequeno. Por exemplo, hoje nós tivemos lá um encontro com os homens, e nós hoje falamos, pastor Lierti, sobre amizade entre homens, imagina. E aí falamos sobre o quê? De que maneira? Foi uma palestra? Pusemos os homens sentados, a coisa... Não, foi ao redor de uma mesa, onde fomos ali comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, conversando ali, conversando cá, e falamos. Jesus Cristo um dia disse, não tenho vocês mais como servos, mas tenho vocês como amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Jesus Cristo criou aqueles discípulos como amigos, criou amizade. Por isso que a gente fala que o reino de Deus é um reino de amigos, de pessoas que, ao redor de uma mesa, podem falar de assuntos profundos e, ao mesmo tempo, darem gargalhadas de amor, estarem juntos ali de uma forma leve e, ao mesmo tempo, intensa. Sabe? São paradoxos da vida cristã. Nós temos menos peso num pequeno grupo porque nós podemos ouvir as pessoas. Quando a pessoa vai abrir o coração, em vez da gente fazer aquela cara de que vamos julgar o coração dela, vamos ver se essa pessoa vai falar direito, vai falar que é direito aqui. Não.
vamos ver o que ela vai falar, vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu me lembro de uma vez, ainda lá no estado do Espírito Santo, no Brasil, estávamos num pequeno grupo e um irmão que chegou naquele dia, ele na verdade ainda não era convertido, ele foi convidado, até hoje eu não sei por quem, ninguém sabe quem convidou aquela pessoa para estar naquele dia lá, mas ele estava lá, chegou lá, e todo mundo achou que o outro tinha convidado. E aí conversamos, fizemos o roteiro do pequeno grupo que estava preparado, e no final o Roberto ele começa a abrir o coração, e ele falou durante quase 1 hora. Ele contou a história da vida, ele contou a história da família, e ele abriu o coração. Ao final, é assim: Roberto, você quer entregar a vida a Jesus? E ele, é agora, eu quero agora. E ele entregou a vida a Jesus. A partir daquele dia, a vida, a cabeça daqueles que estavam na liderança do pequeno grupo mudou. Espera aí. Uma pessoa que nós nem sequer conhecíamos e que até hoje, louvado seja Deus, até hoje, está comprometida com o evangelho de Jesus, já levou muitas e muitas pessoas a Cristo. Se Jesus mudou a vida dessa pessoa e esses líderes se tornaram mais comprometidos, por quê? Porque eles viram de perto o agir de Deus. Eles viram Deus agir na vida deles. Então, uma das coisas mais fortes que nós temos, e aí entramos na página 6 aí desse dia, que se vocês puderem ver aí, é os PGs e a evangelização. A primeira coisa é, de quem é a responsabilidade da evangelização? Tem gente que vai dizer, é do departamento de evangelismo, ou do ministério de missões, do ministério de evangelismo. É do pastor. A gente paga o salário do pastor para quê? Para que ele pregue o evangelho. Gente, o que nós vamos entender da palavra de Deus é que a responsabilidade da evangelização é de todos nós. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos convocados pelo Senhor. E a palavra de Deus vai dizer assim, quando Paulo escreve ali aos romanos, né, vai dizer assim, olha, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí o versículo 17 ainda vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A palavra de Deus é muito direta para nós. De quem é a responsabilidade da evangelização? De todos os crentes em Jesus. Mas eu tenho o dom do ensino. O problema é seu. Você tem que exercer o seu dom do ensino com a maior excelência do mundo, mas tem que evangelizar também. Mas eu tenho o dom da misericórdia. Então exerça o dom da misericórdia, mas tem que evangelizar também. Mas eu tenho o dom do evangelismo, porque eu falo e as pessoas ouvem e convertem-se. Amém. Além disso, precisa ter uma vida evangelizadora. Então, assim, por que nós temos a necessidade de evangelizar? Primeiro, Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Uma máxima, né, da teologia da libertação, que fez um certo sucesso algum tempo atrás, lá no Brasil, falava que Deus não tem lata de lixo. É claro que ele pegava muito na ideia de que, no final das contas, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele não vai condenar ninguém. Bom, não é bem assim, porque Deus é amor, Deus é poder, mas Deus também é justiça. Então, Deus é esse equilíbrio. Então, Deus é justo. Não é que Deus não tem lata de lixo de que, no final das contas, todo mundo vai para o céu. Não é isso. Mas é que Deus deseja que todos sejam salvos. E Ele escolheu a nós para que sejamos os portadores dessa boa notícia. A outra coisa é, Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, vai dizer isso. Deus não tem prazer na morte daquele que não crê. Às vezes eu me assusto com umas posturas muito radicais, até políticas, não é? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, por quê? Porque eu creio que o Evangelho de Jesus muda o coração do pior que há no ser humano. Então, imagina um ser humano muito mau, o pior do ser humano que você conhece. Deus pode mudar essa pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por ela. Sabe? A gente, às vezes, tem uma noção distorcida de quem é mais santo e quem é menos santo pela aparência. Mas Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Então, outra coisa é que o amor de Deus é grande. É tão grande ao ponto de dar o seu único filho para morrer no nosso lugar e pagar o preço impagável na nossa vida. Nós não teríamos jamais a forma, a condição de pagar o preço, mas Jesus pagou. Então, João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, né? Vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, o que a evangelização não é? É o que a gente já falou. A evangelização não é uma opção. Ah, eu sou crente em Jesus, mas eu não evangelizo porque o meu dom é o ensino. Ah, eu sou crente em Jesus, mas é que eu não evangelizo porque eu já ajudo em outros ministérios da igreja. Ops, primeiro, evangelização não é opção. Evangelização, aliás, a palavra evangelho, o que ela significa? Boas novas, boas notícias, good news, ou seja, good news, ou seja, eu vou falar algo que é novo, alguma coisa boa, uma boa notícia. Nós somos ex-famintos a dizer para os famintos aonde encontramos a comida. Então, evangelização é isso, é partilhar vida. Então, não é uma opção. Segundo, não é um favor que nós prestamos a Deus. Tem gente que acha assim, eu vou à igreja, eu vou evangelizar de vez em quando, eu vou cumprir algumas coisas, porque Deus é tão bom, né? Eu vou fazer um favor para ele. Gente, Deus não precisa do nosso favor. Deus não precisa do nosso favor. Ele é que nos deu o favor dele, o seu favor, para nós. A outra coisa, eu não vou retribuir. Quando Paulo diz assim, eu me sinto devedor, tanto a gregos como a... Espera aí, não é uma questão de retribuição que ele está falando, não. Porque nós não seríamos capazes de retribuir a Deus. Há um hino antigo que diz, meu tributo, é o nome do hino, não sei se vocês conhecem, que diz assim, nem anjos em milhões de vozes poderiam expressar a minha gratidão por ti, ó Senhor. Então, assim, nós não conseguimos retribuir a Deus. E por isso, a evangelização também não é um alívio de consciência. Ou seja, eu vou evangelizar para ver se alivia minha consciência, que afinal de contas, Deus tem me abençoado tanto, que eu vou evangelizar, vou falar para o meu vizinho aqui, para ver se ele vai na igreja. Eu vou falar com o meu colega de trabalho aqui alguma coisa, para ver se ele vai. Não. Agora, o que a evangelização é? É uma ordem. Meu pai sempre me ensinou uma coisa, que é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês já ouviram falar essa expressão alguma vez. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a primeira coisa, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, peraí, não é uma opção, é uma ordem. Segunda, é uma necessidade. Terceiro, é um meio para salvar pessoas. Então, nós hoje temos uma missão enorme para alcançarmos, que é a pregação do Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Pronto. Agora vamos para a página 7.
A página 7 e a página 8, eu pus aí 2 quadros. Na página 7, nós vamos ter aí alguns assuntos, né, de paradigmas, como a gente falou no último encontro, entre o que havia lá no Novo Testamento e como é que muitas igrejas estão hoje. Não significa que todas as igrejas estão hoje desse jeito, tá bem? Quando eu ponho aí igreja atual, infelizmente é porque muitas igrejas estão assim, mas não necessariamente todas. Vamos lá. Primeiro, o local de culto no Novo Testamento, de encontro das pessoas, era de casa em casa e no pátio do templo. Olha lá em Atos. Hoje, muitas vezes, o local de culto acontece aonde? Nas instalações da igreja. Ora, é uma bênção ter instalações boas, é uma bênção ter uma instalação com aquecimento adequado, com uma climatização adequada, com uma poltrona acolchoada, com um som muito bom. Graças a Deus por isso. Mas o local é onde estão as pessoas. Imagina se eu tiver um templo maravilhoso, com tudo de bom, e não tiver ninguém lá. Não adianta muita coisa. A outra coisa, relacionamentos. No Novo Testamento, intimidade, encorajamento, prestação de contas uns aos outros. Hoje, muitas vezes, pouca intimidade, pouca transparência interpessoal, muita cobrança. Por que você não veio domingo? Não é aquela cena. Ô, meu irmão, eu senti tua falta no domingo, foi tão bom. Deus falou poderosamente através da vida do pastor. O louvor foi incrível. Ao invés disso, então, não veio no domingo? Está em pecado, irmão? Né? E a gente já manda logo na lata, né? Assim, é complicado essa coisa, né? Outra coisa é assim, discipulado. A gente já falou, não dá para acompanhar as pessoas no domingo, gente. Classes, palestras, conteúdo, é muita coisa. Não é discipulado. Discipulado é vida pessoal. No Novo Testamento era no dia a dia. Jesus escolheu 12 cabeças de bagre para viver com eles 3 anos, para os homens ainda duvidarem do que ele ia fazer. Isso é discipulado. Discipulado é vida. Ou seja, a gente vai viver com pessoas, vão comer na nossa mesa. Eu já tive pessoas que comeram na minha mesa e que me traíram. E aí o que eu faço agora? Não vou comer com mais ninguém à mesa? Pelo contrário, eu vou comer mais gente à mesa, vou chamar mais pessoas, eu vou falar mais ainda de Jesus. Por quê? Porque imagina se nós semeamos 100 e colhemos 25, que bênção. Mas se nós semeamos 1000, vamos colher 250. Imagina como que Deus faz isso. É a lei da semeadura, né? Então vamos semear, vamos discipular. Os dons espirituais, né? Todos os crentes têm dons dados por Deus. Hoje a gente às vezes fica descansado um pouco em cima dos ministros que estão em tempo integral na igreja, profissionais, ou seja, há pessoas que vivem integralmente do ministério. Recebem do ministério e vivem do ministério. Amém, glória a Deus. Se a igreja puder ter 30 pastores, 30 ministros sustentados pela igreja para o ministério alavancar e crescer. Amém, glória a Deus. Mas os crentes todos são corpo de Cristo e precisam fazer discípulos. Por isso, a máxima do evangelismo é ide e fazer discípulos. Hoje, muitas vezes, as igrejas fazem o quê? Venham ter conosco para ver o que Jesus faz. Enquanto Jesus fala assim, gente, olha só, vão. E enquanto vocês vão, façam discípulos. Olha como é que são coisas diferentes. Principal compromisso, hoje, muitas vezes, é expandir a instituição. E na época de Jesus era fazer discípulo, expandir o reino, fomentar uma comunidade cristã pura e de base. Principal tarefa da liderança, antigamente, modelar a vida do cristão, do discípulo, por meio de um relacionamento. Hoje,
preparar programas, dirigir programas, fazer um evento, cumprir o calendário e fazer não sei o quê. E tem gente, reunião de calendário de igreja, gente. Bênção de Deus. Você passa o dia inteiro, um sábado inteiro por ano, a brigar com os outros ministérios para conseguir um sábado naquele horário, e no dia você cancela o bendito do evento. Eu já vi tanto isso acontecer. E as pessoas, muitas vezes, que não conhecem a Cristo, continuam sem conhecer a Cristo. Sabe? A tarefa pastoral, lá no Novo Testamento, era treinar, capacitar, discipular crentes para que eles possam cumprir as obras. Hoje, o pastor Lierto, outro dia, publicou aí umas tarefas do pastor, né? Entre elas, preparar sermão, ensinar, aconselhar, visitar, fazer casamento, fazer funeral, fazer culto especial, planejamento, calendário e orçamento, e gerenciar a obra, e fazer não sei o quê, e fazer não sei o quê. Espera aí, a tarefa primordial do pastor é fazer líderes, treinar líderes para que eles possam capacitar outros líderes para que outras pessoas conheçam a Cristo. Então, quando a gente sobrecarrega o pastor, a gente está tirando dele a missão principal para o qual Deus o chamou. Teste de liderança, antigamente, era caráter, coração de servo. Quais são os seus frutos? Hoje, é o currículo. Manda o teu currículo aí para mim, pastor. Deixa eu ver o teu currículo. Gente, às vezes o currículo não quer dizer muita coisa, não. Uma pessoa que é teórica, muitas vezes nunca evangelizou ninguém, mas ela sabe como evangelizar, como falar, como não falar, que roupa usar, qual a cor que comunica melhor, qual o horário que é melhor publicar no Facebook ou no Instagram. Gente, é bom demais isso, são técnicas maravilhosas, mas o principal é o caráter, o coração. Então, assim, recrutamento da equipa, aqui fala equipa, né? Equipe auxiliar. Antigamente, lá na igreja primitiva, os discípulos eram testados por Jesus, eram testados pelos apóstolos. Hoje em dia, muitas vezes, é pelo clero. E essa coisa do clero, do laico, né? A gente às vezes fala assim, vamos fazer um curso de pregador leigo. Espera aí, se eu faço um curso de pregador leigo, é porque eu acredito que existe uma diferença entre leigo e clero. O laicato e o clero. Essa não é a nossa história, não é? Então, a gente assim, precisa tomar cuidado com isso também. Outra coisa, vida de oração. A vida de oração é diária, é uma ênfase. Os pequenos grupos eram de casa em casa. O ensino era a aplicação das escrituras nos relacionamentos, não nas liturgias, não nos rituais, né? O sistema de apoio antigamente era no grupo pequeno dos crentes. Hoje em dia o irmão está com problema, procura o pastor. Espera aí, se eu sou crente em Jesus, a primeira coisa se eu... está com problema? Vem cá, meu irmão, deixa eu orar por você aqui, o que é? É uma situação... Se eu não consigo, aí eu encaminho para o meu pastor. Mas não é uma questão de que eu não quero trabalho, não. Vai lá, pastor, porque o pastor recebe para isso. Vai lá na igreja que ele está lá para isso. Espera aí, não é assim. Eu tiro uma responsabilidade que Jesus deu para mim, para dar para o pastor. O pastor, enquanto ovelha, ele também gera ovelhas, ele também promove discipulado, mas a função dele, pastor, é conduzir o rebanho para as águas limpas, para um pasto verdejante, cultura da palavra de Deus, né? A questão da frequência da comunhão com Deus é diária, todos os dias, e não só uma vez por semana no domingo, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E por isso, a abrangência da missão é todo o evangelho, toda a autoridade em todas as nações, observando tudo que Jesus disse todos os dias, em todas as situações. E aí vamos aí no último quadro, eu pintei aí na página 8, que vai falar dos desfazendo os mitos da evangelização.
Então, vamos tentar ver se a gente consegue perceber bem esse quadro aí. Diz assim, olha, questão, mito, realidade e implicação. Então, vamos lá. Questão, relacionamentos. Qual é o mito que se tem ao redor dos relacionamentos? O evangelismo significa alcançar estranhos. Qual é a realidade? A maioria das pessoas são alcançadas por amigos. Qual é a implicação? Devemos ter um foco especial do amor, nosso amor e das nossas orações sobre as pessoas mais próximas. Uma pesquisa rápida aí. Quem está aí na mesa? Quem é que aí entregou a vida a Jesus porque alguém conhecido, seja da família, um amigo, falou de Jesus para você? Levanta a mão aí, só para eu ter uma noção aqui. Alguém da tua família, do teu amigo falou aí de Jesus. Aí, ó. Olha aí. Quantos aí se converteram através de uma série de conferências de um pregador muito famoso? Nem o Senitite. Quantos aí se converteram através de um folheto que alguém entregou na rua? Está vendo? Gente, faz essa enquete aonde você quiser. Eu vou dizer para você, em 90% dos casos, você vai ter a maioria das pessoas respondendo que eu entreguei a minha vida a Jesus, porque um amigo, um parente meu, um vizinho falou de Jesus para mim. Relacionamento. Então, relacionamento significa evangelização. Outra coisa, evangelismo, mito. A maioria das pessoas são alcançadas nas pregações de pastores no púlpito da igreja. E aí eu estou falando, viu, pastor Lierte? Conta nós mesmo aí, ó. Imagina, a pessoa convida aí alguém da igreja para domingo que o pastor vai pregar um sermão poderoso do Senhor lá do céu que vai descer fogo e a pessoa vai se converter. Gente, eu conheço pessoas que se converteram assim, mas são 0,0 algum por cento da maioria. Porque a realidade é que a maioria das pessoas foram alcançadas antes de ir na igreja. Quando foram na igreja, levantaram a mão ou foram à frente, aqueles rituais que a gente conhece da igreja normal, é porque ela já tinha aceitado Jesus. Por isso, nós devemos treinar mais e mais pessoas para partilhar de Jesus Cristo através da sua profissão, através do seu dia a dia, dos seus relacionamentos. Outra coisa da conversão, um mito, é que a conversão acontece instantaneamente. Acontece? Em muitos casos, sim. Mas a maioria das vezes, a conversão é um ato, mas que ela muitas vezes vai se dar num processo. A pessoa vai conversando contigo e ela vai para casa e ela pensa naquilo, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela. Eu dei uma palavra àquela pessoa, o que significa aquilo? Por que ele falou aquilo? Por que ele vem me perguntar? E é um processo, até que um dia, e eu falo isso aqui, né? Nosso primeiro fruto aqui em Portugal foi a Filipa. E a Filipa, ela conta o testemunho dela, né? Dizer assim, que durante 2 anos ela caminhou conosco. E ela, até que chegou um momento que eu falei assim, Filipa, e agora? Você entrega a sua vida a Jesus? Você conhece Jesus? E ela, mas eu posso? A pergunta dela, mas eu posso? E eu digo, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim, então é agora. E ajoelhamos e oramos. E ela entregou a vida a Jesus. Ou seja, a conversão foi um processo de 2 anos na vida dela até chegar a um ato de fé. Sabe? A entender que dá trabalho, evangelizar dá trabalho, e a gente às vezes precisa ter esse trabalho para perceber o que Deus tem para nós. A outra coisa é a influência. Evangelizar significa apenas dizer, é um mito, tá? Apenas dizer as palavras certas, na ordem certa para a pessoa. Gente, eu já fiz vários cursos de técnicas de evangelismo. Não sei se vocês já fizeram, eu já fiz. Não vou falar nomes aqui para não ser indelicado e até porque muitas pessoas podem ter
sido evangelizadas através dessas metodologias. E a gente entende que Deus pode agir do jeito que ele quiser. Mas a questão é que, percentualmente falando, a maioria das pessoas são ganhas por meio do amor. Meio do amor. A própria Filipa, que eu estou a dizer aqui, ela fala assim, eu entreguei a minha vida a Jesus porque vocês não largaram a mão de mim. É a expressão que tem em Portugal, né? Não largaram a mão de mim. O que significa isso? Nós amamos. Independentemente se a vida dela estava certa, estava errada, se ela tinha dúvida, se ela tinha certeza, amamos. O que Jesus fez? Ele amou as pessoas. Se não fosse o amor de Jesus, gente, aquela mulher samaritana, ela tinha se jogado naquele poço. Vamos lá. Aquela mulher não tinha outra opção, não. Ela se jogar de cabeça naquele poço e morrer, porque a vida dela estava destruída. Agora, Jesus foi lá, meio-dia, falar com uma mulher, um judeu, homem, falar com uma mulher samaritana naquela hora, e aquela mulher foi transformada por Jesus, e por isso a cidade foi impactada por ela. E quando Jesus foi falar na Galileia, aquela mulher já tinha feito o dever de casa. Sabe? Influência. Todos nós precisamos olhar as necessidades das pessoas e expressarmos o amor de Jesus por elas. E, por fim, trabalho em equipa. Eu estou falando aqui em português de Portugal, viu? Trabalho em equipa. O que significa trabalhar em equipa? Porque o mito é que as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de uma pessoa. Entretanto, na história da igreja, na história do cristianismo, a gente vê que quanto mais cristãos um não crente conhecer, mais facilmente ele vai conhecer a Jesus. Por exemplo, a gente tem uma premissa nos pequenos grupos que a gente chama de eventos ponte. Anota isso aí, ó, evento ponte. O que é um evento ponte? Um evento ponte é um jantar. Um evento ponte é um passeio no parque. Um evento ponte pode ser uma ida na praia. Um evento ponte pode ser um café da manhã, um pequeno almoço, como dizemos aqui em Portugal. Ou seja, um evento ponte é um momento onde você está junto com aquela pessoa e convida outras pessoas que são amigos teus da igreja para que estejam ali. E ela vai conhecer a vida daquela pessoa, vai ouvir o testemunho dela. E ela vai dizer assim, peraí, não é um doido só, são dois. Não é um louco só, são 5. Peraí, essa gente toda é louca, mas se não é só um, são 10. O que vocês têm que eu não tenho? E a gente vai falar, Jesus Cristo. A melhor forma de pregar o evangelho é coletivamente. Então devemos apresentar os nossos amigos crentes em Jesus, maduros na fé, para os nossos amigos não crentes em Jesus, que ainda precisam de Cristo. Porque quanto mais gente doida no Evangelho falar e testemunhar, mais ainda a loucura do Evangelho vai alcançar. Eu estou falando aqui na expressão do apóstolo Paulo, né? A loucura do Evangelho nesse sentido de que, humanamente falando, não faz sentido. Mas Jesus Cristo muda a nossa forma de ser, de estar, de ver o mundo. A nossa cosmovisão é transformada pelo poder de Jesus. Então, o pequeno grupo, ele ajuda nesse processo. O pequeno grupo, ele interage, faz com que a gente interaja muito mais com as pessoas do que simplesmente numa celebração. Então, penso eu que, de uma forma geral, fechamos esse assunto dos paradigmas, que é um assunto longo, né? E no encontro passado e nesse, então, falamos sobre os paradigmas, do que é ou que não é um pequeno grupo, de coisas que lá na Bíblia nós encontramos, de práticas que nós temos hoje, mas louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, porque alguém um dia partilhou o Evangelho conosco. Que Deus abençoe a todos, viu?